Olá, essa é a nossa videoaula 8 e nós vamos dar sequência ao nosso assunto sobre coesão e coerência textual. Na videoaula passada, nós falamos da definição, não é? O que faria um texto, o que faz com que um texto seja coeso e o que faz com que um texto seja coerente. Nessa videoaula, eu vou chamar a atenção de vocês para dois aspectos gramaticais que geralmente causam bastante confusão na hora de escrever, né? E que são bastante simples, mas que precisam de uma atenção especial e vão ajudar, não é, na coesão textual, vão ajudar a fazer com que o seu texto fique mais coeso. Os aspectos são regência nominal e regência verbal. Vamos ao primeiro, regência nominal. Regência nominal, por definição, eu tenho que é o estabelecimento de relação entre o termo principal da oração e o seu complemento. Então, regência nominal é quando um nome, ou seja, um substantivo, faz o papel do termo regente. Olha o exemplo. A menina era parecida com a sua mãe. Parecida é o meu termo regente, não é? E o seu complemento, parecida com quem? Com a mãe, não é? Então, com a mãe é o meu termo regido. E o segundo aspecto, que é o da regência verbal. Para a regência verbal, eu preciso um pouquinho mais de atenção, porque ela é a relação sintática que se estabelece dependendo da transitividade do verbo. Ou seja, eu preciso observar se eu tenho um verbo transitivo direto, se eu tenho um verbo transitivo indireto, se eu tenho um verbo intransitivo ou se eu tenho um verbo bitransitivo, ou seja, um verbo transitivo direto e indireto. Se eu tenho verbo transitivo indireto, eu tenho sempre uma preposição, né? O meu objeto indireto, que é o complemento, ele é sempre preposicionado. Vamos olhar, por exemplo, o caso do verbo assistir. E nós vamos perceber que, dependendo do sentido do verbo, também vai mudar a sua transitividade. Então, vamos observar o verbo assistir. O verbo assistir tem pelo menos dois sentidos. Um é usado no sentido de prestar assistência ou prestar auxílio, prestar socorro a uma pessoa. Quando o verbo assistir é utilizado nesse sentido, ele é um verbo transitivo direto, ou seja, ele tem como complemento um objeto direto, portanto, não preposicionado. Então, como exemplo, eu tenho o médico assiste o paciente, não é? Agora, quando esse mesmo verbo assistir é utilizado no sentido de ver, de presenciar alguma coisa, usamos como verbo transitivo indireto. Como consequência, o seu complemento é um objeto indireto e, portanto, preposicionado. Como exemplo, nós temos: o médico assistiu ao jogo de futebol no fim de semana. Então, percebem a diferença? Aqui, no primeiro exemplo, o médico presta assistência, portanto, ele assiste o paciente. No segundo exemplo, ele está vendo alguma coisa, presenciando alguma coisa, portanto, ele assistiu ao jogo. Da mesma forma, eu digo que eu assisti ao filme, a novela, marcada com acento grave, não é? Olha, para ficar mais claro, vamos olhar também para o exemplo do verbo agradar. Quando usado no sentido de acariciar, de contentar, usamos como verbo transitivo direto, portanto, nós temos como complemento objeto direto, direto não preposicionado. A mãe faz de tudo para agradar o filho. Quando usado no sentido de satisfazer, causar agrado ou prazer, usamos como verbo transitivo indireto, portanto,
nós temos como complemento um objeto indireto. A mãe faz de tudo para agradar ao filho, ok? Um bom dicionário sempre ajuda, não é, para a gente observar a transitividade do verbo. Ficamos então por aqui. Até a próxima.